Caio, a nossa querida mãe católica voltou aqui. Tá com a garota lá, acompanhando o Papo de Graça. Junto com o Padre Luiz. Um tempinho. Tá bom. Ô Caio, ela tá dizendo, ela tá conversando com a filha. Tá bom. Eu tô achando que eles estão ali mesmo firmes, né? Nesse propósito com essa garota, porque realmente ela é um tem caso... que confiar no amor dos que estão tentando ajudá-la. Claro. Ela tem Quem que tá confiar. lá, tá lá. Tá lá com ela, não tá lá por nenhum interesse a não ser ela e ajudá-la a ficar em paz. Porque ela mesma sabe que ela não está bem, ela não está em paz. E aí? Ela tá dizendo pra mim, Caio, que em uma vigília, o pastor e o namorado dela disseram que se ela não se livrar se ela não se livrar de tudo manchado pelo pecado, ela estaria condenada ao inferno. Mas o maior pânico dela está em Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom do Espírito Santo e os poderes do mundo vindouro, conheceram a graça de Deus e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que crucificaram para si mesmos pela segunda vez o Filho de Deus, pisaram e calcaram os pés no sangue da aliança e expuseram a ignomínia. É esse o texto. Aí os versos 6 e 7, os versos 4 e 5 de Romanos 6 dizem isso aí, de Hebreus 6, 4, 5, 6. Aí o verso 7 e 8 já fala da natureza, já fala, usa o exemplo da chuva, da água e da semente. Diz, porque assim como a semente que dá o fruto, sendo regada e ficando sob o ciclo natural da chuva, da irrigação e da vida, produz o fruto correspondente, é necessário que aquele que se expôs à graça de Deus, à água de Deus, à chuva de Deus, são metáforas, corresponda e dê o fruto correspondente. Aí, o verso seguinte é o que ninguém lê, nem na igreja dela, nem em lugar nenhum. Aonde eles ficam pegando esse versículo bíblico para fazer crente ficar apavorado, achando que perdeu a salvação, e que a cada passo que deu pisou no sangue da aliança. Se assistir a novela Império, perdeu a salvação. Nossa, se assistir o Rebu, perdeu a graça de Deus. Acabou. Se vir um filme de 18 anos e Jesus voltar, vai ficar no cinema e não vai subir. É uma loucura o que fazem com a cabecinha dessas pessoas usando Hebreus 6, de 4 em diante, com esse é impossível renovar para arrependimento. E não leem os versos 9 e 10 ali embaixo, quando o escritor de Hebreus diz, ora, amados, quanto a vós outros, quanto a vocês, quanto a você, quanto a nós, eu estou, leia aí por favor, persuadido de outra forma, concernentemente às coisas pertencentes à salvação. Ou seja, o que ele está dizendo e conclui, deixa eu concluir primeiro, ele conclui dizendo, ainda que eu escreva, ou eu fale, ou eu diga as coisas que eu acabei de dizer, ainda que eu fale deste modo ou desta maneira, a minha convicção é sobre a imutabilidade da salvação de vocês, é a certeza de que vocês não perdem nada, porque a graça de Deus é eterna, ainda que eu esteja advertindo vocês, para não ficarem brincando com o Evangelho, para não ficarem voltando atrás, para não ficarem retroagindo, e aí você teria que entender por que o nome do livro é Hebreus. A palavra hebreu vem de uma raiz hebraica, apuru, que significa aquele que cruza, que vai adiante, que continua em processo, que não para, que não fica estagnado. Por isso o nome daquele texto, daquela carta, é aos hebreus. Eram judeus que tinham deixado de andar na fé, de caminhar, estavam voltando atrás,
voltando para o templo, para o sal grosso, para a água do Jordão, para os sacrifícios do templo, para os animais, para as ofertas, para os sacrifícios, tudo aquilo que Jesus na cruz já tinha abolido. Tudo aquilo que na cruz, acerca do que Jesus já tinha dito, está pago e consumado. E eles estavam voltando atrás. Por isso a epístola é aos hebreus, é aos que vão adiante, aos que prosseguem, aos que cruzam, aos que não voltam atrás. Por isso, Hebreus 6 diz, olha, muitos de vocês estão voltando atrás depois de terem conhecido a graça de Deus. Eu quero dizer que é impossível renovar para arrependimento quem, tendo entendido tudo que Jesus já fez na cruz, volta a derramar sangue de bode, de touros, pedindo a Deus para perdoá-lo dos seus pecados, porque o sangue do Cordeiro não foi suficiente. É disso que ele está falando. De gente que, ao invés de crer que a graça de Deus já cobriu tudo, diz, não, eu vou botar um sal grosso para tu agires pelo tal sal grosso e me libertares. Era gente que estava voltando a isso. É a esse pessoal, e não a você, é ao seu pastor, é ao seu namorado, que Hebreus 6, verso 4 está advertindo. Eles, se é que entenderam que na cruz Jesus já pagou o preço, que está consumado, que está tudo pago, que ele gritou tetelestai e tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira, é ato contínuo, tirou, tira e tirará. O teu pastor e o teu namorado não entenderam isso até hoje. E eles ficam jogando Hebreus 6:4 na tua cabeça, acusando você de o que eles chamam de falhas, pecados. Uma roupa diferente, um gosto, um batom, um brinco, um filme, um lazer, tudo isso é pecado lá. Tudo que a palavra de Deus chama de natureza, naturalidade normal, saúde para a vida, eles chamam de pecado. E tudo que o Evangelho chama de saúde mental, eles chamam de virtude. E pegam uma pessoinha como você e acusam você de estar pecando sem chance de arrependimento por causa de mosquitos, enquanto eles engolem um camelo. Eles não sabem nem o que eles estão falando e jogando uma angústia dessa sobre a alma de uma pessoa como você, quando na realidade o texto de Hebreus recai sobre eles, que voltaram atrás, ao sal grosso, ao paganismo, é o oposto. E o escritor de Hebreus conclui dizendo, quanto a vós outros, todavia, ó amados, ainda que eu esteja dizendo isso, a minha certeza é toda aquela de que vocês não se perderão. Ainda que eu esteja falando desse modo para vocês acordarem, para vocês usufruírem o benefício do Evangelho e não voltarem atrás, como fazem aqueles que, com toda a consciência do que Cristo já fez, escolhem voltar aos rudimentos do mecanismo pagão. Esses sim, a esses é impossível renovar para arrependimento, porque a escolha deles foi deliberada de rejeitarem a cruz de Jesus e irem para o sal grosso. Não é o teu caso, minha filha. Você só quer Jesus, você está sendo perturbada pelos perturbadores de mente, você entendeu? Mas vá andando com a gente todo dia aqui que você vai compreender. E vá lá no caiofábio.net e escreva Hebreus, a palavra Hebreus, no campo pesquisa, Hebreus 6. Você vai ler textos meus explicando Hebreus 6 com calma e vagar. Escreva a palavra salvação em pesquisa. Você vai ler um monte de coisas sobre a imutabilidade da fidelidade de Deus e da graça de Deus a seu respeito, a não arrancabilidade do espigão da vida eterna plantado por Jesus em ti, que ninguém arranca. Minha querida, eu estou falando do que eu sei, não do que eu ouvi dizer, do que eu sei. Do que eu sei até a morte. Do que eu sei para mim e do que eu sei para o mundo inteiro. A esse respeito eu sei que sei para mim e sei para o mundo inteiro. Por isso é com ousadia que eu digo a você, sei para você também. Descanse seu coração, fique em paz. E aí? Ela tem pânico de pecar e ser lançada no inferno. O medo que trouxeram ela
O modo que trouxeram ela para o Evangelho não foi baseado no amor de Jesus. Não trouxeram ela para o Evangelho. Mas no medo do inferno. Levaram ela para a igreja, não foi para o Evangelho. Porque não... quem vai ao Evangelho chega sem medo. O Evangelho tira o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Portanto, onde há medo não há amor. E onde não há amor não há Deus. Portanto, minha amiga, numa igreja onde só há medo não há Deus. Onde só há medo não há Deus. Onde só se prega medo não tem Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. A verdadeira presença de Deus não discursa sobre o medo. Quem quer que só discurse sobre o medo, apavorando as pessoas, não leva evangelho para ninguém. O evangelho é boa nova, não é terrível terror, é boa nova, é boa notícia, é libertação. Eu vou estar aqui para você amanhã, esperando que todo mundo volte e que todos nós continuemos a crescer na graça do Senhor. VNV TV, o canal é você.